vamos conversar com a Stephanie Rocha e a Deise Alves, psicólogas, sobre o tema a saúde mental dos adolescentes e o impacto das redes sociais. Então, boa tarde, Stephanie, boa tarde. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Estevam. Boa tarde, Estevam. Boa tarde, ouvintes da Rádio 87.9. Estevam, agradeço o convite, primeiramente, certo? Por convidar, né, a gente para falar, debater desse tema que é tão importante, né? E agradeço também os ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo. Anteriormente, né, antes de falar sobre isso, eu queria que vocês respondessem uma enquetezinha na nossa página, que é no Instagram, certo? Centro Neurocomportamental. Lá a gente fez uma enquetezinha para que as pessoas pudessem responder sobre as redes sociais, sobre o uso nas redes sociais, o uso demasiado nas redes sociais. Então, quem tiver a oportunidade de acessar o Instagram, eu peço que acesse no nosso Instagram, Centro Neurocomportamental, e responde lá, tá bom? Bom, Stephanie, Deise, mais uma vez sejam bem-vindas ao programa Escolhe Pois da Vida. Então, vamos conversar sobre o nosso tema de hoje, né? Vocês querem mandar um alô para alguém? Pode mandar, que o programa aqui é livre, a gente pode... Beijos, abraços. Eu queria cumprimentar o nosso grupo, que é o Centro Neurocomportamental. A gente está aqui representando esse centro, né? Então, cumprimentar os nossos outros dois psicólogos, que com certeza devem estar ouvindo a gente agora, e os nossos familiares também. O Bruno e o Caio. Exatamente. E os nossos familiares e amigos, né, que também estão ouvindo aí. Boa tarde, né? Boa tarde, Estevam. Boa tarde, ouvintes. Eu sou a Deise, né? Sou psicóloga, faço parte do Centro Neurocomportamental junto com a Stephanie. Queria mandar um alô também, né, para os meus familiares lá de Tamboril que estão acompanhando, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Tem também o meu noivo lá na Bolívia que está acompanhando também, né? Dou um alô para todos. Então vamos lá, né? Começar a falar um pouquinho sobre a temática. Então, a gente vai começar contextualizando sobre as redes sociais de uma forma mais geral. Assim, a rede social realmente ela impacta assim, no adolescente hoje em dia, que a gente vê, né? A gente, assim, digo eu, talvez o Valber, o Dr. Valber, né? Mas a gente vê que os meninos hoje em dia eles já nascem mergulhados na rede, né? Já são nativos digitais. Eu não, tive que sair escalando, né, a montanha ali do digital para ir aprendendo as coisas, mas hoje essa galerinha já tá toda, já nasce digitalmente, praticamente, né? Digitalmente o pessoal pensa que... As redes sociais afetam não somente o público de adolescentes, jovens, como a gente vai falar aqui, mas afeta criança, afeta adulto, afeta idosos, né? Então, a gente escolheu falar um pouco mais sobre os jovens e o adolescente, porque é o que se vê mais de pesquisa associada à saúde mental, com o uso demasiado das redes sociais. E crianças e adolescentes também são um público mais vulnerável, né, aos perigos, né, que essas redes sociais podem oferecer, né, ao impacto na saúde mental, até porque criança e adolescente está em fase de desenvolvimento, né, desenvolvimento dos aspectos sociais, biológicos, Então, psicológicos, emocionais, né, no período da adolescência tem a questão dos conflitos, da construção da identidade, então eles estão bem mais vulneráveis aos perigos que essas redes sociais elas podem estar ocasionando. Aí tudo influencia, né? Então, como é que se dá esse impacto? Bom, eu vou iniciar, né, trazendo alguns dados sobre esse uso das redes sociais no Brasil. São dados de 2018, bem recentes, que 62% da população brasileira encontra-se ativa nas redes sociais. Então, é muita gente, né, utilizando as redes sociais, mais de até 3 redes sociais ao mesmo tempo, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, e utilizando por mais de 2 horas por dia. Isso é bem pouco ainda, né? Tem pessoas que passam o dia inteiro nas redes sociais, que usam diariamente, né? O Brasil é o país com mais usuários ativos na América Latina. E hoje a rede social mais utilizada é o YouTube, né? Até pouco tempo era o Facebook, né? Dados do ano passado mostram que o YouTube está sendo mais utilizado pela a questão dos canais, né? Que esses canais pelos youtubers que fazem esses canais fazendo análise de comportamento, de situações, dando opiniões, e isso impacta muito sobre o comportamento de crianças e adolescentes, porque eles acompanham, né, essas pessoas
que influenciam nessas crianças e adolescentes, né? Então, Eles acabam sendo influenciados por essas isso. pessoas, né? Eu tenho conheço, né, crianças de 3 anos de idade que acompanham canais, né? Que estão lá no YouTube vendo os vídeos e acompanhando. Tem um canal até interessante que até o meu sobrinho meu, né? Gostaria de assistir, que é o pessoal que desempacota o presente, né? Pega um brinquedo ali, desempacota, faz o unboxing, né? Chama. Pega ali o pacote, abre, mostra o que é que tem dentro, tal, como é que funciona, né? Dá suas impressões e diz, olha, o cara é legal, o cara é legal. Então, para você ver que os pontos também tem os pontos positivos, né? E também, Stephanie, cerca de 82% da população brasileira de 9 a 17 anos tem perfil nas redes sociais. Então, você encontra perfis de crianças, às vezes nem que alguns são monitorados pelos pais, mas outros não, né? A criança que tem esse livre acesso, né, a essas redes sociais, que pode ter contato com várias pessoas e com possíveis até agressores, né? Isso. Então, como eu estava falando, a gente vê que tem os pontos positivos, né? As redes sociais, elas vieram também para facilitar a comunicação, trazer um maior acesso à informação, né, para a população. E também o entretenimento, o lazer, tudo isso são pontos positivos que as redes sociais têm trazido. A gente pode enxergar isso sim. Mas, contudo, tem os pontos negativos, né? Tem pontos tão negativos que trazem consequências negativas para a população, para essas pessoas que utilizam as redes sociais de uso demasiado. Né? E muitos estudos mostram que associam esse uso demasiado à baixa autoestima, à depressão, à ansiedade. Né? Então, diversos estudos já vêm trazendo sobre isso. Então, isso seria uma forma da criança, do jovem, adolescente, de substituir alguma coisa que ele não está recebendo em casa. Então, ele se afasta de tudo aquilo assim, que o fere, o magoa em casa, que ele não tem em casa e vai buscar na rede. Sim, pode ser também, né? Muitas vezes a falta de atenção maior dos pais, eles podem sim encontrar na internet. Buscar atenção, acolhimento, né? O que ele geralmente não tem em casa. Porque assim, a gente fala desse uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes, mas os pais também, eles são todo o tempo, né, conectados, né? Muitas vezes passam um dia no trabalho, aí quando vou deixar um tempo aqui para conversar com meu filho, acaba também indo pro Facebook, pro WhatsApp, né? E, teve até uma campanha recentemente que era Conecte-se ao que mais importa, né? Que era mostrando aos pais como era importante eles estarem mais conectados aos filhos, né? Como eles, do tanto que eles se conectam também nas redes sociais. Então, esses pais também passam muito tempo nessas redes sociais, de Instagram, Facebook, e isso acaba afastando a comunicação, né? Dessas crianças, desses adolescentes com os pais ou os responsáveis, ou outros familiares. Chega a ser até o ponto que a mãe está na cozinha, né, na hora do jantar, e pega assim, manda um WhatsApp pro filho. Desce o jantar. Né? Sim, é mesmo. Então, dentro desses estudos, né, que associam a autoestima com esse uso demasiado das redes sociais, teve um estudo australiano que é recente, que foi feito com mulheres, né, 350 mulheres. E mulheres jovens, de 18 a 25 anos, elas passaram 30 minutos observando o feed do Instagram. E aí, após a observação desse feed, eram de mulheres bonitas, celebridades e tudo mais. E depois da observação desse feed, essas mulheres relataram que se sentiam infelizes consigo mesmo. Então, a gente observa que o Instagram, de certa forma, ele pode sim trazer a consequência de baixa autoestima. Né? Porque assim, essas redes sociais, elas trazem um perfil inalcançável, um padrão inalcançável de beleza e felicidade, né? Porque você posta o que você acha bonito, o que vai dar mais curtida, né? Então a imagem é que as pessoas estão sempre felizes, que elas estão sempre viajando, estão sempre fazendo coisas legais. E é isso que passa para uma criança ou adolescente que vê aquilo todo dia, aquelas postagens de felicidade e beleza, e alguns padrões que são inalcançáveis, porque a vida é feita de momentos bons e momentos tristes, a gente tem que saber lidar com esses momentos de forma saudável, né? E essas redes, elas vendem a imagem de que a vida das pessoas é perfeita.
né? E isso acaba também afetando a autoestima das crianças, principalmente dos adolescentes que estão construindo ali a sua identidade, construindo a sua autoestima, a forma de se ver, né? E eles acabam se comparando a essas pessoas que estão sendo expostas na rede. Exatamente, tem meio que uma necessidade do reconhecimento do outro, né? Da minha felicidade. Então a gente observa muito isso, que há uma necessidade de curtida, há uma necessidade de mostrar a vida ali numa rede social. Então a gente observa muito isso. Mas será que não seria uma forma do adolescente tentar encontrar alguma coisa que ele acha que não tem? Né? Essa é a questão, até traz o tema da primeira parte do programa, hoje, que foi a questão do autoconhecimento. Né? Então, nessa busca de identidade, né, que normalmente se tem nessa fase da vida, é que você procura suas tribos. Antigamente a gente ia para a esquina, né? Se revelava dentro de casa, dizia umas coisas, e lá para a esquina você já está com a galera. Hoje você vai para a rede, né? E aí, será que isso aí não é uma forma dele procurar encontrar alguma coisa que você está vendo, né? Não é nem essa questão do que a rede vende para ele, mas sim daquilo que ele está em busca, né? E ele acaba encontrando isso na rede e encarando isso, admitindo isso como uma verdade para ele, né? Para a pessoa, né? Aí quais seriam as consequências disso aí para a pessoa? Eu vi até um vídeo na internet que fala justamente isso, né? Vai mostrar a pessoa, bate uma foto aqui, tá aqui tudo legal, aí aí postou, aí a pessoa lá toda volta para debaixo da cama, ou começa a chorar, aquelas coisas, né? É que realmente a rede vem de uma verdade fabricada, se a gente pode usar essa palavra, né? Então, como é que isso aí vocês acham que pode impactar na vida do adolescente? Que essa busca por alguma coisa e o que ele encontra na rede pode impactar na sua vida, na sua saúde mental? Sim, é como a gente estava falando, né? É normal que o adolescente ele queira entrar nas redes sociais, que ele queira conversar, mas quando isso está afetando de forma que gera ansiedade, gera angústia, né? E essa comparação exacerbada, então isso é um problema, né? Então, hoje no Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos países com maior é o quinto do mundo, segundo a OMS, de depressão, né? E isso pode ocasionar, sim, gerar depressão, né? Ansiedade, o Brasil hoje é o primeiro no mundo, né? Então, isso também pode trazer ansiedade. Então, assim, lembrando, os jovens, eles podem, sim, utilizar, mas quando isso é de forma demasiada, é algo que se torna um problema. Porque essas redes também são fontes de prazer, aprendizagem, entretenimento, né? De buscar autoconhecimento, buscar identidade, né? Como você falou, né, Estevam? A questão de encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você, se sentir acolhido, né? Buscar e se identificar com algo. Então, tem essa busca, né? Essa busca de quem sou eu, né? O que é que eu quero mostrar para as pessoas, né? Como é que eu quero que as pessoas me aceitem, que me acolham. E é todo o tempo essa questão desse equilíbrio, né? De buscar esse equilíbrio nessas redes sociais, né? Que é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de buscar relacionamentos, né? Um ambiente que você tem acesso a boas informações, sim, né? Mas ao mesmo tempo também esses adolescentes podem ter acesso a conteúdos que são impróprios, né? Conteúdos falsos, ou que passam padrões de comportamento que não são tão saudáveis. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Então... E é interessante que o jovem, né, observe se passa muito tempo na internet, porque estudos mostram que você passar mais de 2 horas, né, já pode se tornar um problema. Então é interessante que observe essa questão de passar muito tempo na internet, se eles conseguem ficar sem checar as redes sociais, porque tem adolescente, tem jovem e adulto mesmo que não consegue ficar sem checar as redes sociais. Mas isso é impossível. Para adolescente, então, adulto também o workaholic, está trabalhando o tempo todo, usa a rede para tudo, né? A gente pode dizer assim, que hoje em dia realmente é uma coisa praticamente impossível você ficar sem estar acessando as redes sociais. Exatamente. Mas não é?
Mas é verdade. Assim, Elas fazem parte hoje do nosso cotidiano. Por mais que a gente tente impedir, que a gente acha assim, que é prejudicial, mas a gente sabe que assim também depende muito do que você vai fazer lá, né? Depende muito. Sim, depende muito. Se você for ouvir o programa Escola Depois da Vida, ó, você fique lá 4 horas domingo à tarde assistindo, não tem problema nenhum, só tem coisa boa. Exatamente. E como eu estava falando, é interessante que seja feita essa observação. Né? Observar se já está afetando o sono, né? Se você já está com dificuldade de dormir, Vira à noite, né? Virar à noite, né? A questão de estar prejudicando tanto no trabalho, né? No caso, né? Ou de uma pessoa já adulta, ou pessoa adolescente que já está numa fase de trabalhar, ou então na escola, no rendimento acadêmico, né? Tudo isso tem que ser observado. Se essas redes sociais, se elas estão causando mais prejuízos do que contribuindo para o cotidiano e para a aprendizagem, para o desenvolvimento daquele indivíduo. Deise, Steph. Não, Steph, fala aí, você ia falar alguma coisa, complementa aí você. Não, eu ia complementar dele falando de um estudo no Reino Unido recente, sabe? Que foi realizado pela Real Sociedade de Saúde Pública do Reino Unido e Cambridge. Lá ele foi feito com 1.500 jovens de 14 a 24 anos, e aí identificaram que o Instagram é a rede social que gera maiores impactos, né? Tanto na questão da baixa autoestima, da depressão, da ansiedade. Aí em seguida vem o Snapchat. Né? Primeiro veio o Instagram, depois veio o Snap e depois veio o Facebook. Né? Então, o último foi o YouTube, que não afetava tão negativamente assim, os jovens, porém afetava o sono. Né? Então, tudo isso pode ser afetado, as redes sociais podem afetar. Aí fica essa questão de quem supervisiona o supervisor, né? A gente fala que os adolescentes eles precisam de uma supervisão, não uma supervisão assim policial, né? Mas uma supervisão educativa, né? Que oriente, mostre os caminhos, qual é o bom, o que é ruim, né? E nós vemos que hoje em dia é difícil do mesmo forma a gente fala da educação dos filhos. Como você falou, Deise, né? A questão, os pais não estão preparados para educar seus filhos. Então os pais não estão preparados para acompanhar seus filhos na internet. Visto que também não são nativos digitais. Né? Os meninos hoje fazem e acontecem em tudo que tem ali. Né? Então, como fica essa questão, essa necessidade, né, que o adolescente tem de ter alguém que o proteja né, dos malefícios da rede. É porque em casa praticamente ele não pode contar com ninguém, nem na sua vida normal, quanto mais na sua vida virtual. Né? Então, como ele pode encontrar um tutor, né? O professor Val ainda está aqui, ó, né? Um tutor, um mentor, né? Para ajudá-lo no seu desenvolvimento pessoal, na sua autodescoberta. Né? Então a gente vê que o adolescente ele está desprotegido, ele está nadando em um mar repleto de tubarões e sem ter ninguém ali que seja por ele. Né? E então ele vai acabar, pela experiência, alguns podem conseguir passar, chegar do outro lado e outros não, outros vão se afundar nessa questão da depressão, da ansiedade, né? Da identidade fabricada e se escondendo por trás dela e vivendo por meio dela. Porque às vezes você chega o caso de estar, como você falou, a questão de atrapalhar na escola, no trabalho, de você estar na escola e você não ter amizades físicas, porque você é incapaz disso, porque tudo que você sabe fazer é fabricar uma personagem, né? Ou então, como é que a gente chamava? É um avatar na internet. Né? Então... E quando você acaba... que foca as suas relações mais no ambiente virtual, né, você deixa de desenvolver várias habilidades, né, sociais, de conversação, né, de conversar com o outro, de assertividade, várias habilidades para poder se relacionar de forma saudável com os outros indivíduos, né, porque quando você foca ali muito suas relações no ambiente virtual, é um ambiente mais controlado, né, que você acaba se comunicando mais pela escrita, então não tem a questão da forma como você vai se comunicar não verbalmente, né, de forma corporal, o olhar, né, o olhar no olho do outro. Então,
esse adolescente deixa de desenvolver, né, várias habilidades sociais, né, para lidar de forma saudável com outros indivíduos, né, com seus pares nas escolas, com seus pares na escola, ou no convívio comunitário, acaba se isolando muito desse convívio familiar e comunitário. E voltando nesse assunto que o Estevão estava falando, né, dessa proteção, quem protege, né? É interessante que eu tinha visto esses dias que tem um projeto de lei, né, que é sobre a escola, educação digital nas escolas. Ninguém está preparado, né? Esse boom da internet é recente, então ninguém está preparado para lidar com as redes sociais. Então, jovem, adulto, criança, idoso, a gente vê que tem pesquisa aí mostrando que os idosos são os que mais compartilham fake news. Então, ninguém está preparado. Então, é necessário que haja uma educação sobre isso, né? Então, existe um projeto de lei que foi pelo deputado lá de Alagoas, JHC, que é o projeto de lei 28001, agora de 2015, que a proposta é justamente isso, educar dentro das escolas sobre essa nova era digital, sobre o uso, e tem esse objetivo, né, de mostrar, de trazer essa autoproteção para as crianças, né, e para os adolescentes. Uma outra coisa que a gente vê muito é a questão de cyberbullying na internet. Então, um projeto desse, uma lei dessa, né, se isso acontece dentro das escolas, essa educação, poderia sim diminuir os casos de cyberbullying, bullying que acontece dentro das escolas. Né? Cyberbullying, para quem não sabe, é um crime, é um tipo de bullying, mas que é realizado nas redes sociais, por celulares, por internet, né, num contexto virtual. E aí envolve a difamação, né, do outro, desrespeito, tudo isso envolve o cyberbullying. E ele é um crime, assim como o cyberstalking. Também é um tipo de crime na internet, né, que é o cyberstalking, ele ameaça a perturbação da tranquilidade, né, do indivíduo. Então, seria interessante um projeto desse de lei, né, que isso fosse realmente reafirmado, para que a gente pudesse também evitar e que a gente pudesse proporcionar maior proteção para esses jovens. É a própria regulação do Estado, né? Como a Stephanie está falando, né, por meio de leis mesmo que possam tornar esse ambiente mais seguro, né, para todos, né, principalmente para os mais vulneráveis, né, que são as nossas crianças e adolescentes. E tornar esse ambiente realmente mais seguro, porque assim, tem-se a visão que a internet, né, que as redes sociais é terra de ninguém, né, terra de sem lei, né, que você pode agredir, você pode discriminar, que não vai acontecer nada, né, porque ninguém sabe quem eu sou, né, eu tô fazendo uma agressão ali, mas não é diretamente a ninguém, né, Existem leis, inclusive a lei bullying, vale também para cyberbullying, que é a lei 13.185 de 2015, que é o programa de combate ao bullying. Então, essa lei também ela é válida para cyberbullying. E o que se recomenda é que o adolescente, o jovem, né, que já tenha sofrido ou que sofreu esse tipo de crime, ele vá diretamente prestar o boletim de ocorrência, né, que ele armazene esses conteúdos para servir como provas. Né? E o que a gente vê também é que o conhecimento dessa lei aumentou as denúncias. Né? Só entre o ano de 2012 a 2014 teve um aumento de 500% de denúncia do cyberbullying. Né? Então, a gente percebe que tem sido frequente sim esse tipo de crime. Agora a gente vê que as escolas estão preparadas para lidar nem com o bullying, né? Imagine com o cyberbullying. E muitas vezes o cyberbullying, ele é uma reprodução das relações que ocorrem ali na escola, né? Então começa ali na escola, né, como um bullying mesmo mais presencial ali na relação entre os estudantes, né? E aquilo é levado para o ambiente das redes, né, das redes sociais. E para um nível assim mais alto, né? Porque quando cai aquela coisa, caiu na rede, meu amigo, é pro fim do mundo. É para a eternidade. Né? E sem dizer a quantidade de pessoas que são alcançadas ali pela rede. Né? Enquanto o bullying, às vezes, aqui é só eu e você, ou aqui te infernizando, dia após dia, noite após noite.
né? Quando cai na rede, então aí todo mundo vai acabar me infernizando. E é uma perseguição ali direta, né? Às vezes até 24 horas, porque enquanto o bullying ocorre ali no período que você está na escola e quando você volta para casa é um ambiente que você pelo menos deve se sentir mais seguro, ali o cyberbullying não, né? Quando você está em casa, você está ali de noite, você está ali a todo momento e você pode estar visualizando ou recebendo notificações ou mensagens de texto com essas agressões ou verificando que as pessoas estão visualizando. E isso te persegue, é uma perseguição muito mais intensa. Você não tem sossego, né? Aí você imagina como deve ficar a mente de uma pessoa, né? De um adolescente. Porque se está em formação, não tem segurança ainda de nada. Muitos adultos também não têm, né? Mas a criança está se formando e é obrigada a passar por uma situação dessa, né? Pode levar a caminhos, às vezes, sem volta, não é verdade? Mas sobre... E o que eu ia falar é que é interessante que os pais, né, estejam atentos a isso, que eles possam recorrer à escola, estar em contato com a escola, com os professores, né, como forma de intervir e que eles possam se aproximar dos filhos, né, e buscar entender um pouco disso. E a criança, o adolescente, o jovem, o adulto que já sofreu, que eles possam procurar ajuda terapêutica, psicoterapêutica, né, que é importante. Porque o ideal é que tivesse esse acompanhamento, esse monitoramento, né, do cotidiano dos filhos pelos pais, né, pelos pais ou responsáveis, né, que houvesse mais uma proximidade maior, um diálogo, uma relação de confiança, né, para que essa criança, esse adolescente pudesse chegar nesse pai ou nessa mãe e falar, né, sobre o que está acontecendo, né, que esses responsáveis pudessem também acompanhar o que esses adolescentes, que essas crianças fazem nas redes sociais, não só no sentido de punir ou perseguir ou ficar vigiando, não é nesse sentido, mas na questão de orientar, né, de verificar os perigos, de dar suporte, dar apoio. Porque, às vezes, por exemplo, agressores no sentido da agressão, da violência sexual, né, de pedófilos ou de pessoas que se passam por se adolescentes, passam, às vezes, né? por adolescentes Se ou passam por crianças para ter adolescentes. contato com essas, né, com eles e conversam os mesmos assuntos, falam de assuntos em comum, de brincadeiras, de jogos. Isso tem que ser acompanhado, né, pelos pais, né? Deve haver um monitoramento, uma proximidade maior, um vínculo maior. Continuar conversando aqui com nossas amigas psicólogas, a Stephanie e a Daisy, que elas querem dar aqui o resultado da enquete. É isso aí, Stephanie? É a enquete que a gente fez no início do programa, né? Eu pedi para os ouvintes quem pudesse responder. E aí, mostrando o resultado, né? Uma das perguntas aqui da enquete, do nosso Instagram, do Centro Neurocomportamental, uma das perguntas foi: você passa mais de 2 horas nas redes sociais? E 78% das pessoas que responderam que sim. Né? Então, a gente vê que mais de 2 horas as pessoas estão passando nas redes. E outra pergunta: se sente ansioso, nervoso quando não entra nas redes sociais? Então, 35% responderam que sim. É isso? Se sente triste? 35% responderam também que sim. E outra pergunta foi: acredita que as redes sociais afetam a autoestima? 79% respondeu que sim. E uma pergunta que foi direcionada aos psicólogos que seguem a gente lá na página é se eles observam que as redes sociais, como o Instagram, Facebook, afetam de alguma forma a saúde mental dos pacientes. 100% respondeu que sim. Então, todos os psicólogos que nos seguem responderam que, sem dúvidas, as redes sociais estão afetando a saúde mental dos pacientes que chegam nas clínicas, né? Isso é sério, né? Porque, bom, pode afetar pro bem e pro mal, né? Ninguém perguntou, né, se era negativamente ou positivamente. Então, vamos aqui, né? Mas a gente sabe que afeta muito negativamente, né? A maior parte. Porque, assim, não tem ninguém normal, né? Sim. Normal, tem ninguém De normal. perto, né? De perto, normal. ninguém É normal, mas a gente estava falando sério, né? A gente estava falando da questão do cyberbullying, cyberstalking, né? E são coisas que realmente muito presentes, infelizmente, são muito presentes no dia a dia de muitas pessoas, não só adolescentes, né? E assim, nós já falamos sobre a questão pode levar a depressão, né? A ansiedade, e nós sabemos que depressão e ansiedade também são 2 caminhos, são 2 caminhos assim que levam praticamente direto,
né, para a questão do suicídio, né? Do suicídio. Então, como é que vocês veem essa questão, né, desse perigo que é existente nas redes sociais, né, que podem mexer tanto com a mente de uma pessoa que podem levá-la a cometer o suicídio, não só a rede social comum, não só a questão do cyberbullying, cyberstalking, mas a questão daqueles joguinhos também de desafios, né, que vão manipulando o jogo, pega, parece que isca o jovem assim e leva até as consequências assim extremas, né? O que vocês podem dizer para a gente, orientar aqui nossa amiga defensora da vida, nossa amiga defensora da vida sobre isso? Então, há vários estudos, né, que associam a questão desse uso, né, às vezes exagerado, né, dessas redes sociais, né, com o aumento do risco de suicídio, né, tanto a questão da ideação, né, como a questão realmente da tentativa de suicídio. E existem, né, esses jogos, né, que eles acabam dando desafios a essas crianças e adolescentes em redes sociais fechadas, né, que não têm a participação ou supervisão de adultos, e dão desafios que eles vão aumentando o grau de dificuldade até chegar ao ponto de colocar em risco a vida dessas crianças, desses adolescentes. Sim, inclusive, retratando aqui, você falando de suicídio, e a gente está falando de jovens, né? O Brasil, a quarta causa de morte no Brasil, entre os jovens, é suicídio. Né? E entre o ano de 2000 a 2016, dobrou esse número. No ano de 2000, anteriormente, ao ano 2000, eram 6.780 casos. E entre esses anos, até 2016, isso foi para quase 12 mil casos. Né? Então, a gente vê que esses dados são do Ministério da Saúde. A gente vê que o Brasil tem grandes índices de suicídio, sim, né? No entanto que é a quarta causa. E mundialmente é a segunda causa de morte no mundo entre os jovens, entre jovens de 15 a 29 anos. Né? Então, é só fornecendo mesmo dados sobre o suicídio, que o suicídio é um problema de saúde pública, né? Que a gente deve se atentar. E que a gente deve se atentar também aos jovens que estão suscetíveis ao suicídio, né? As redes sociais e também esses jogos, e que podem sim ter como consequência esse problema de saúde pública. O mais recente foi esse, né, da baleia azul, que ficou bastante conhecido, né, e levou a cerca de 100 pessoas no mundo todo, levaram jovens a cometerem suicídio. A próprio sofrimento, né, mental que esses jovens são também submetidos nas redes sociais, né, por conta de cyberbullying, né, as perseguições, por conta de vídeos que vazam com a intimidade desses adolescentes, né, tudo isso deve ser muito bem orientado, né, não saber lidar com o impacto, né, da sua imagem sendo exposta, né, a uma grande quantidade de pessoas. Isso, e é como a gente tinha falado anteriormente, né? É interessante, você perguntou agora, o que é que os pais, né, os ouvintes podem fazer para diminuir isso, né, para ajudar os filhos. Então, é interessante que os pais, como a Deise tinha falado, deem esse suporte aos filhos, estejam ali, que estabeleçam o diálogo, né, não no sentido de punir, mas sim de estar ali com o filho, de estar ali para escutar, para ouvir, fornecer mesmo um suporte. E é interessante também que as instituições governamentais, elas também trazem por leis que favoreçam a educação na escola sobre isso, né? E também é interessante que o próprio governo forneça maiores informações, né, para a população sobre esses dados, no sentido de conscientizar a população sobre esses dados. Porque assim, falar de suicídio ainda é falar de tabu, né? As pessoas não querem falar, têm medo de falar, não querem tratar do tema, acham que se falar está incentivando. Então é isso, né? A gente tem que conversar, tem que criar mais vínculos com os nossos jovens, né? Mais diálogo, uma linguagem mais aberta, de falar sobre sentimentos e emoções, né? Que as escolas também sejam espaços para falar de sentimentos e emoções, que esses jovens possam se abrir, possam falar de suas dificuldades, de seus problemas. Porque o suicídio, você pode, prevenível, né? Tem a questão da prevenção ao suicídio. O suicídio não é uma fatalidade, uma coisa que acontece. Não, ele tem todo um histórico, né, para poder ocorrer. Então, você pode prevenir.
E uma das formas de prevenção é você realmente aumentar esse vínculo, conversar, né, com esses jovens, né, ter intervenções, né, na própria escola, em casa, na família. Um vínculo, né, de confiança, né? Isso. Né, que é extremamente difícil. Extremamente difícil. E para isso também é interessante que os pais possam levar os filhos ao acompanhamento psicoterapêutico. Né? Quando esse vínculo se torna tão difícil, né, um profissional, existem profissionais que ajudam, né, que podem sim ajudar. Mas aí como convencer um jovem a ir para a psicoterapia? A gente sabe que isso é um tabu, né? Você acredita que ao ir para uma psicoterapia você vai ser taxado logo de doido. É para usar a palavra é doido, né? Você fica estigmatizado. Os estigmas, né? Do cuidado em saúde mental, né? De falar da saúde mental. Tem pessoas, falar de saúde mental é porque tá doido, né? Porque tem um transtorno, né? Porque tem uma doença. E nem sempre, né? Falar de saúde mental é falar de saúde, né? Então a gente deve falar disso diariamente, cuidar da nossa saúde mental diariamente, cuidar da saúde mental dos nossos jovens, né? Um cuidado que tem que ter na escola, que tem que ter na família, na comunidade. E muitas vezes é para você não ficar doente, né? O pessoal confunde, às vezes, né? Não, você vai para psicólogo quem já tem algum problema. Não, às vezes, e deveria ser a maioria das vezes, para evitar um problema. Para prevenir, né? Para prevenção, foco na prevenção. Exatamente. E lembrando que a saúde, ela é geral, né? Não é só saúde física, a saúde ela é mental, a saúde é psicossocial. Né? Então, o ser humano, ele é um todo, né? Então, a própria OMS retrata isso, a saúde como um todo. Né? Então, por isso, a gente não deve só observar a saúde física, a gente deveria cuidar da saúde mental tanto quanto a gente cuida da saúde física, né? Aquela máxima, né? Mente sã, corpo sã. Isso aí então é difícil demais, é muito difícil demais, gente, mas não é impossível, essa é a questão. Difícil mas impossível não, e se nós realmente abraçarmos a causa, né, nos formarmos, aprendermos a como agir nessas situações, nós podemos ser instrumentos de salvação para muita gente. A gente pode ajudar, nem que seja só uma pessoa, né? Não é bom, né? Só uma pessoa, a gente exige demais não, né? Se cada um salvar só uma pessoazinha, já está bom demais. E uma das formas de intervenção é nas próprias redes sociais, a gente divulgar informações, né, sobre isso, sobre os cuidados em saúde, sobre a saúde mental, informações boas, né, e saudáveis que a gente possa estar passando a esses jovens, porque eles estão lá, né? A gente não vai, isso, né? As redes sociais têm seus aspectos negativos, tem assim como tudo, né? Porque as redes sociais, elas reproduzem a dinâmica social, então lá vai também ter seus perigos, as suas vulnerabilidades, né? Então a gente tem que utilizar esse espaço também para o bem, né? Para disseminar boas informações, para disseminar, enfim, aprendizagem de bons conteúdos para esses jovens, porque eles estão lá. É uma forma de alcançá-los também, né? Eu vejo assim, que as redes sociais elas têm o poder de potencializar tudo que cai nelas. Né? Tudo que a gente tem aqui na nossa vida normal, quando você vai para a virtual, ela é potencializada pelas redes. Tá? Agora, a questão é, se nós vamos deixar que seja potencializado apenas o que é ruim, ou se nós vamos assumir a responsabilidade que nós temos para com o outro, né, e vamos potencializar as coisas boas, né, as coisas boas que nós temos para oferecer. Eu estava até vendo essa semana um caso, não sei se é antigo, acho que é do ano passado, que teve uma jovem que ganhou um prêmio, acho que foi na Inglaterra, porque tinha uma ponte lá que o pessoal costumava ir pular, né, da ponte e cometer suicídio. Ela fez vários cartazes com essas mensagens que você falou, Deise, né? Mensagens positivas e tudo mais. Ela pregou nas colunas da ponte, onde o pessoal subia para pular, né? Aí quando a pessoa subia ali, aí olhava, e aquelas mensagens, aí desistia. Então muitas pessoas desistiram de cometer o suicídio por causa dessa ação dela. Uma ação que ela não precisava ter tomado, né, mas ela achou por bem que valia a pena salvar a vida dessas pessoas que ela sequer conhecia. Então acho que é uma coisa que a gente poderia tomar como lição para a gente e fazer o que é possível fazer, né? Quem imaginou que uma ação dessa poderia ser eficaz? E às vezes a gente pensa tanta coisa e não tem coragem de colocar em ação, né? Quando realmente essa nossa hesitação pode estar custando a vida de outras pessoas. Então, acho que
o nosso papo aqui foi mesmo para que a gente pudesse contribuir com a comunidade, falando um pouco mais sobre as consequências, né, o impacto dessas redes sociais negativamente na vida dos jovens e adolescentes. Lembrando que também adultos, idosos e crianças também podem sofrer esse impacto e essas consequências. Né? Então foi um papo bem legal que a gente pôde, né, conversar, falar um pouco sobre tudo isso, sobre o cyberbullying, sobre problemáticas que estão bem vigentes, né? São bem atuais e que merecem sim uma atenção, né? Merece que a gente se atente a isso, não simplesmente não olhemos para isso, né? E são evitáveis, né? Vocês falam, são evitáveis. Sim, a gente pode prevenir. E tem um site, gente, né, que é o SaferNet. É um site que tem muitas ações de prevenção contra o mau uso da internet. Se você puder acessar o SaferNet, é SAFERNET. SaferNet. Você acessa, vai ver lá um monte. Tem umas revistinhas, tem orientações, tem entrevistas, muita coisa legal. Se você está na dúvida, eu não sei o que fazer, então acessa lá o site, bota SaferNet no Google, que vai aparecer, você acessa ali, segue as orientações, e pouco a pouco você vai caminhando, né, nessa jornada, assim, nessa senda para uma internet mais segura para todo mundo. É isso aí. E se você também está com problema, conhece alguém assim com problema, está querendo se suicidar, ou então está com depressão, tem sempre o telefone 188, e você liga e conversa. Você não tem com quem conversar, está triste, está achando que o mundo acabou para você, essas coisas, e não tem com quem conversar, liga no 188. Lá você vai conversar com você o tempo que for necessário. Você vai dizer o que você quiser, a pessoa não vai te julgar, ela vai estar ali para ajudar, tá certo? Então eu quero aqui agradecer a Stephanie. Muito obrigado, Deise. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito boa, muito rica, né? Enriqueceu. Foi uma de aprendizado, inclusive, para a gente também, né? Espero ter contribuído. Contribuído com certeza. Eu espero contar com vocês mais vezes, né? Se for possível. Estamos à disposição. Né? Aqui no programa ou em outros projetos, né? Que a gente venha a desenvolver sobre essa questão da saúde mental, suicídio e tudo mais. Né? Então, muito obrigado mesmo. Tá bom. Tem uma mensagem final para os nossos ouvintes, nosso amigo defensor da vida. Uma mensagem final assim. A gente passa, poxa, passou a entrevista todinha. Agora ela disse isso, eu vou passar a semana pensando. Olha, eu acredito que o próprio título do programa já diz tudo, né? Escolhe pois a vida. Escolhe pois a vida. Então você tem que escolher a vida também, como cada um dos que estão aqui, né, estão ajudando você, amigo defensor da vida, a ser um defensor da vida mais eficaz, mais eficiente, com mais conhecimento, para que possa ter mais ação, possa ter mais ideias, possa desenvolver projetos, né? Porque é a partir do conhecimento que a gente começa a desenvolver ideias, né? E nós pedimos, né, nós queremos que essas ideias, esse conhecimento que chega até você hoje pela rádio, Costa Oeste FM, que é o programa Escolhe Pois a Vida, esse conhecimento seja utilizado para salvar vidas. Então, escolhe pois a vida. E agora são 4 horas e 58 minutos. Nós vamos entrar no nosso apoio cultural. E a gente volta já para escutar um pouquinho mais de música. E depois vamos ter música ao vivo com o nosso amigo aqui, Paulo Ricardo.